Meu bom dia a todos vocês, meus irmãos queridos, amados, meus amigos, amigas que sempre me ouvem, sempre nós estamos juntos, né? Nossa sala da esperança, onde nós abrimos a palavra de Deus para estudarmos. Hoje, terça-feira, nós temos como título da nossa lição 1000 vezes mais numerosos. E aqui nós estamos falando sobre o profeta Moisés, né? Aliás, Moisés era um subprofeta, na verdade, né? Aquele homem que foi chamado por Deus para conduzir o povo de Deus em direção à terra prometida. E a paciência, né, que ele teve ali de conduzir por 40 anos aquele povo muito numeroso, né? Nós temos como estudo, né, a base do nosso estudo, Deuteronômio capítulo 1, verso de 9 a 11, e também de 12 a 17. Tá, e aqui nós vemos que Moisés chegou a um ponto, né, que ele reuniu toda aquela multidão, né, de milhares de pessoas, e ele disse: olha, não dá mais para que eu sozinho posso conduzir vocês, porque vocês são um número muito grande, né, já incontável como as estrelas do céu. Meus queridos, aqui nós podemos ver que mesmo o povo tendo pecado, tendo errado, desobedecido a Deus, quebrado a aliança, mas ainda assim Deus continuava abençoando, prosperando, né, aquele povo ali em meio ao deserto. Porque Deus é assim, Ele é misericordioso. Muitas vezes nós, pelos nossos erros, né, as nossas decisões mal tomadas, nós acabamos sofrendo as consequências pelos nossos próprios erros, mas Deus é tão misericordioso que Ele também continua sempre nos abençoando e nos fortalecendo, nos dando lições para podermos suportarmos, né, os resultados das consequências dos nossos erros, nos preparando assim para que nós não venhamos a cair em outros erros, né, piores, e assim ser maior o sofrimento. Então aquele povo, eles cresceram, né, mesmo ali pelo deserto. Deus abençoou muito que as roupas deles não foram desgastadas, né, os sapatos, os chinelos não desgastaram na trajetória, né, mandava pão do céu, água para eles tomarem, e os pés, diz o texto sagrado, que os pés deles não incharam das viagens, né. Realmente Deus estava ali conduzindo, né, oferecendo ali a sua graça, o seu perdão para eles, assim como Ele faz com cada um de nós também, tá? Mas se uma só pessoa já tem problema, né, quem de nós não temos problema? Imagina uma multidão, né, de milhares, né, como diz aqui a nossa lição, tá? Existiam muitos conflitos ali, muitas discórdias, né? Existia até brigas ali, confusões, discussões. É óbvio, né? Em meio a tanta gente assim, é claro que existe dificuldades, não tem como evitar, não é? E chegou um momento que Moisés, ele viu que era impossível para ele conduzir essa multidão todinha, né, e aconselhando, e conversando, e ensinando. E Moisés chegou um momento e disse assim: olha, nós precisamos nos organizarmos melhores, porque desta forma
a gente não está organizados. Né? E Moisés então diz assim, olha, procura entre vocês homens, né? Homens que são capazes, né? Homens que são inteligentes, tá? Experientes, e desta forma, né, nós poderemos escolher aí líderes, né, que vai liderar grupo de 1000, grupo de 100, grupos de 50 e também grupos de 10. Tá? E assim, desta forma, né, nós estaremos organizando-nos e desta maneira nós estaremos agradando e fazendo a vontade de Deus. Porque Deus, na verdade, Deus não se alegra com a desorganização, né? Porque Deus é um Deus de decência, é um Deus de ordem, e Deus não fica contente quando nós fazemos qualquer coisa de forma desorganizada, de forma relaxada, né, que não esteja de acordo com a vontade de Deus. E Moisés viu que isso estava acontecendo ali em meio àquela multidão e no meio do povo de Israel, e ele viu que ele sozinho era incapaz de conduzir todo aquele povo da melhor maneira possível, conforme estivesse agradando ou fazendo a vontade de Deus. Né? E o povo aceitou, né? Aceitou de bom grado. Então aqui nós podemos tirar alguns exemplos importantes, né, desse grande homem, desse grande profeta, que além de um bom líder, né, ele era um homem também organizado, ele gostava de fazer as coisas muito bem feitas, né, porque na verdade nós não estamos diante de qualquer pessoa, diante de qualquer coisa, ou fazendo qualquer coisa. Nós estamos diante da maior majestade do universo, diante de Deus, o Criador de todas as coisas. E quando nós vamos ao Gênesis, né, no começo de tudo, a gente percebe que Deus é um Deus de decência, de ordem, é um Deus que não gosta de nada que seja desorganizado. Né? Nós vimos ali na criação, cada dia Deus que Ele criava, né? Ele valorizava aquilo que Ele havia criado, né? E dizia, isso foi bom, ou isso foi muito bom, né? E Deus agradecia Ele, mesmo por aquilo que Ele estava criando. Tá? Ele era muito bem organizado. E assim é o que nós precisamos aprender de Deus. Tanto é que Deus, Ele poderia ter criado tudo, Ele é Deus, né, em um só dia. No entanto, Ele dividiu em 6 dias, né, isso para nos dar um exemplo. Tá? Então, meus queridos, nós podemos tirar daqui lições importantes para nós. Então, tudo que nós vamos fazer deve ser feito, né, com muito amor, com muito carinho. Nem só as coisas espirituais, mas na nossa casa também, no nosso trabalho, as nossas atividades, né, o serviço que nós prestamos para as outras pessoas, para os nossos patrões, tudo deve ser feito de forma muito bem feita, muito bem organizado, com muito amor, com muito carinho, né? Como se nós estivéssemos fazendo tudo para Deus. E se Deus é perfeito e gosta das coisas perfeitas, né, nós precisamos aprendê-los, né, a executar as nossas funções de forma assim perfeita, né, da nossa maneira, da nossa capacidade, né, se é na igreja, se é para ajudar uma outra pessoa, né, tudo devemos fazer da melhor maneira que nós podemos, o mais bem feito possível e mais organizado. Porque isso é da vontade de Deus, isso é louvável, né, diante de todas as pessoas, isso é agradável, né, para todos e para nós também. Então que Deus realmente Ele possa nos abençoar, que nós possamos
né, aprender desse grande líder de Moisés, né, era ter aí desses exemplos, né, aprendendo a fazer, a oferecer o melhor que nós temos para a obra de Deus, ou mesmo que seja qualquer serviço que viemos a fazer na nossa casa ou para outras pessoas, devemos fazer sempre bem caprichado, sempre o melhor. Deus gosta destas coisas, tá? Que tudo deve ser feito com decência e com ordem. Né? Deus não habita em lugar, diz o apóstolo São Paulo, em lugar, né, desorganizado, em lugar onde há confusões, onde há brigas, desorganizações, né, gritarias, como diz a palavra de Deus. Então tudo isso são desordem, onde Deus não habita em meio a essas coisas. Né? Que nós devemos cada dia aprender por meio da palavra de Deus, né, conduzidos e iluminados pelo Santo e Bom Espírito que nos dirige em toda a verdade e em toda a vontade de Deus. Tá bom? Desejo a você um ótimo e abençoado dia, uma ótima terça-feira, que o seu dia seja enriquecido, né, pelo Espírito de Deus com muitas bênçãos. Quero orar contigo. Obrigado, Senhor, por esta linda e maravilhosa lição, mensagem que o Senhor quer passar para nós, a fim de que nós aprendemos do Senhor a fazer sempre, sempre o melhor que esteja de acordo com a Tua vontade. Oramos pedindo estas bênçãos para que o Senhor nos capacite para fazer sempre o melhor, em nome de Jesus. Amém.